Olá, queridos, sejam bem-vindos, Deus abençoe, que alegria ter vocês aqui novamente, nossa live de oração, nesses momentos que a gente fala da palavra de Deus, mas nós separamos esse tempo específico para a oração e nós queremos, a cada dia que você envie seu pedido, para nós estarmos orando, nós já estamos orando por os pedidos que vocês enviaram, mas nós estamos orando agora por esses pedidos de hoje, e enquanto nós estivermos aqui, eu quero ter esforço de orar para todos os pedidos que forem chegando para nós, assim, hoje, nesse momento que você enviar. Esse é o nosso propósito, mas eu quero que você creia, acima de tudo, que nós acreditamos em milagres, nós acreditamos que o Senhor Deus é Pai. Hoje eu quero deixar uma palavra, Mateus 7,7, muito importante, do entendimento, porque nós precisamos entender, falamos de oração, falamos do poder de oração. A palavra do Senhor diz que a oração do justo, daquele que ora no nome de Jesus, vale muito seus efeitos. O poder da oração. A oração não é só um momento que nós separamos para falar com Deus, mas a oração precisa ser um estilo de vida. A oração precisa ser algo que está em nossa vida inserido constantemente, durante todo o dia, todos os instantes, nós estarmos ligados com o Senhor. É lógico que nós precisamos ter momentos específicos, como diz a palavra de Deus. Quando você quiser entrar falar com o Pai que está no céu, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o teu Pai que te ouve em secreto publicamente responderá. Existem momentos que você e eu também precisamos ter nossos momentos de intimidade com o Senhor. Nós oramos o tempo inteiro, você ora no seu trabalho, você ora caminhando, você está com a sua mente ligada ao Senhor, com o Senhor. Mais importante, nós temos momentos de devoção maior, momentos de oração. Temos os nossos momentos de meditação na palavra de Deus, porque como funciona a nossa vida de oração? Nosso momento de oração funciona da seguinte forma: a oração não é um monólogo, você vai falando e disparando tudo que você está precisando. Não. A oração, ela é uma conversa, um diálogo. Duas pessoas, entre você e o Senhor seu Deus. Entre você, entre eu e o Espírito Santo. Então é um momento que nós precisamos ter esse entendimento. A nossa vida, ela está ligada ao Espírito Santo, porque para você ter esse entendimento melhor, a gente sempre comenta sobre isso. A palavra diz que Deus está no céu, Deus Pai está no céu, Jesus, depois da obra da cruz, se assentou à direita do Pai, mas quem está na terra trabalhando é o Espírito Santo. Ele é o Paracleto, aquele que nos acompanha, aquele que nos ajuda, aquele que nos faz lembrar, aquele que nos ensina todas as coisas, aquele que nos instrui. Ele é o conselheiro, Deus forte, aquele que está conosco, o Espírito Santo, que na verdade é o Espírito do Senhor Jesus, é o Espírito do Pai, a Trindade, o próprio Deus que estava encarnado, agora é o Espírito Santo. Então, a palavra do Senhor nos diz que nós temos que ter essa visão correta de quem é Deus, o Espírito de Deus, que é o Espírito do Senhor Jesus, que é o próprio Deus. E nós precisamos ter essa vida de relacionamento. Como as pessoas casadas, por exemplo, existe a correria do dia a dia, o esposo e a esposa conversam, tratam das coisas do dia a dia, aquela correria, mas existem momentos, e é necessário, para que haja uma vida saudável no casal, momentos de intimidade. E eu digo intimidade não só no sentido físico, mas intimidade no sentido de estarmos com a pessoa amada, né? Aquele momento que você e a sua pessoa amada, é você e Deus. Há momentos que nós precisamos sair da agitação do dia e conversarmos, a pessoa falar do que está no seu coração, nós falarmos do que está no nosso coração. Isso é intimidade, né? Não viver solitário, mas a solitude do amor, você compartilhar com o ser amado. E uma vida com Deus aliás, o primeiro mandamento, a palavra do Senhor diz assim: ama o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Para ter um relacionamento saudável com Deus, é preciso amar a Deus, vê-lo como pessoa, vê-lo como Pai, vê-lo como amigo, como Senhor, como Deus. Então, uma vida de oração é ter profundo relacionamento com Deus. Nós temos incentivado as pessoas a desenvolver uma vida de oração, uma vida próxima a Deus, uma vida agradável a Deus. Conhecer Deus, conhecer os pensamentos de Deus, conhecer o modo operante de Deus, conhecer a vontade de Deus. Então, a nossa live trata
dessa vida de oração. Estamos aqui para orar, para compartilhar, mas o que nós desejamos nessa noite é transmitir essa vida de oração. Eu quero então que você, nesses instantes, compartilhe de alguns entendimentos que falam que o Senhor Deus, Ele é real, o amor dele é real por nós. E eu quero hoje compartilhar com você um trecho da palavra de Deus, Mateus 7,7. Esse texto é tão maravilhoso e importante nós compreendermos. É uma parte do Sermão da Montanha, onde Jesus ele ensina os seus seguidores toda a sua doutrina. E é a doutrina que envolve muitas coisas. Desde Mateus 5, o Sermão da Montanha, o Senhor ensina sobre a sua doutrina maravilhosa de amor, de perdão e de uma vida nascida no Espírito. Mateus 7,7, se você quiser anotar, vai falar sobre algo muito importante. Diz assim: Jesus diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e a porta será aberta. Pois todo aquele que pede, ele recebe, e todo o que busca, encontra. E quem bate a porta, lhe será aberta. Olha esse trecho maravilhoso, diz assim: qual dentre vocês, que sendo homem, o seu filho pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou seu filho lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Se vocês, sendo maus, esse ensinamento do Senhor, se vocês, sendo maus, um coração humano, vocês sabem dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai, que está no céu, dará todas as coisas boas que lhe pedir. Então, esse texto é tão maravilhoso, e quando Jesus ensina isso, no Sermão da Montanha, ele utiliza aqui uma posição muito importante, dizendo: o vosso Pai. Nós precisamos ter o Senhor Deus como Pai. E todo filho espera do Pai três coisas: que Ele seja provedor, que Ele seja protetor e que Ele dê destino. Todos os filhos esperam esse cuidado do Pai, esse posicionamento do Pai. E nós, como filhos de Deus, também devemos ter esse mesmo posicionamento, que o Pai é para nós provedor, é protetor e nos dá destino. O Senhor, Ele nos ensina nesse sermão maravilhoso que nós devemos pedir. E é interessante esse relacionamento, e não é só um relacionamento de alguém ficar pedindo, não, é um relacionamento de pai para filho. Um relacionamento de amor, de intimidade, de dependência e de confiança. Porque nós, quando pedimos alguma coisa para o Senhor Deus, primeiro nós pedimos e o Pai fica feliz, o coração de Deus se alegra, porque é em nós a capacidade de crer que Ele é real e que Ele é poderoso para fazer tudo aquilo que Ele promete fazer. Então, quando nós pedimos, o Pai se alegra, porque nós estamos crendo que Ele é poderoso, pode fazer, quer fazer e vai fazer, porque nos ama. E esse capítulo de Mateus 7 é tão maravilhoso que ele compara, se você tem filhos, você sabe o que eu estou dizendo, a maneira com que nós amamos nossos filhos, a maneira com que nós recebemos os seus pedidos e os seus anseios, os seus desejos. E quando a palavra de Deus nos ensina nesse trecho, nós temos que ver Deus como Pai amoroso. Veja bem, a palavra do Senhor diz assim: Ele veio para o que eram os seus, mas os seus não receberam. Mas todos quanto o receberam, deu-lhes o direito e o poder de serem feitos filhos de Deus. Quando você recebe a Jesus como Senhor, você recebe Deus como Pai. E Jesus como nosso irmão, Senhor, sacerdote, pastor, amigo, conselheiro, o próprio Espírito Santo. Trechos da palavra de Deus diz que Deus no céu para nós como um advogado também, defendendo as nossas causas. Então olha a provisão do amor de Deus quando envia Jesus, quando envia o Espírito Santo e nos dá o direito de ser chamado como filhos e nos capacita a ser tratados por Deus como filhos. Peçam e vai ser dado.
Busquem, vocês encontrarão. Continue batendo e a porta vai ser aberta. Porque esse é o desejo do Pai, que nós possamos ser abençoados, ter os nossos pedidos respondidos. É importante também, quando nós falamos sobre isso, que Deus tem alegria de nos ajudar. Deus tem alegria de nos socorrer. A semana passada nós falamos na live que o Senhor Deus não é um silêncio. Ele não pode ser só um silêncio no momento do nosso desespero, da nossa dor, da nossa angústia. O Senhor Deus, Pai, é muito mais que isso. Ele é o socorro bem presente na nossa tribulação. A palavra do Senhor diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida e vida eterna. Jesus também disse que eu vim para que vocês tenham uma vida e uma vida com abundância. Então, nessa noite eu quero que você tenha esse entendimento, que nós vamos orar daqui a pouco, nós vamos ter esses momentos de oração, mas eu quero que você entenda qual é o motivo que nós oramos e cremos que vamos ser respondidos. Cremos que o Senhor se importa conosco, que Deus é o nosso Pai, que Ele nos ama e que assim como nós temos nossos filhos, nos preocupamos com o que eles necessitam, suas necessidades mais profundas e também o seu destino, o Senhor Deus nos ama, se preocupa com a nossa felicidade, com o nosso bem-estar, se estamos com saúde, se estamos precisando de alguma coisa. Partindo desse entendimento, eu quero então, nessa hora, orar. E eu gostaria que você fosse enviando seus pedidos, mas daqui a pouco nós vamos orar e eu gostaria que você já separasse desde então o seu copo com água, porque a gente sempre dá essa dica. Deixa um copo com água. Se você estiver alguém enfermo em casa, se você mesmo estiver passando por um momento de enfermidade, você vai receber a oração e nós vamos ministrar aqui. E a unção de Deus, eu acredito nisso, pela tua fé, vai ser liberada sobre as roupas que você deixar aí, sobre a água que você estiver colocando. Nós vamos consagrar e orar. A palavra do Senhor diz que isso é uma prática que está na palavra de Deus, está dentro das promessas do Senhor. São promessas do Senhor para a nossa vida. Então, eu quero que nesse momento você vá se preparando, vá aí fazendo seu aquecimento espiritual. Prepare aí, então, a roupa ou a água, se você quiser, e nós vamos estar, então, juntos aí, orando. Pedi sempre para o Leonel que está comigo aqui. Leonel, eu sou horrível nessas questões, né, na internet aqui, e eu acho que para eu poder visualizar aqui, se de repente tem alguém com a gente aqui, a gente já poder ver, porque eu preciso aprender sobre isso. E o Leonel está sempre aqui dando assistência. Você já marcou o texto da palavra do Senhor, então, e esse texto hoje diz o seguinte: pode pedir, peça, mas peça mesmo, e continue pedindo. Esse texto fala sobre, quando Jesus ensina o Sermão da Montanha, a importância de orarmos e não desistirmos de orar e de insistir em oração até que nós possamos receber do Pai aquilo que nós estamos pedindo, porque aquele que bate, ele não bate só uma vez, ele continua batendo. Aquele que pede, continua insistindo em pedir, e aquele que busca, está procurando em Deus a resolução. Então eu quero que você, nesse momento, mande seu pedido aí, a gente vai estar orando com você, em nome de Jesus. Desde já, nós já vamos agradecendo a tua presença e esses momentos nós estamos juntos. Eu quero agradecer aqui então pela vida da Beatriz Garcia. Deus abençoe, Bia, que bênção. Deus abençoe então, nós temos aqui a Bia que está pedindo oração pela sua família. Temos aqui a nossa irmã Cleusa Moraes, que também pede oração essa noite. Nós temos o nosso irmão Carlinhos. Carlinho, bênção, muito bom estar com a gente. Nossa irmã Raquel. E você pode estar mandando então, enquanto nós vamos dando mais uma reforçadinha aqui no entendimento dessa noite. Por quê? Porque sempre nós trazemos uma palavra, porque eu quero que você ore com base de fé e eu quero que você tenha um entendimento. Olha o que a palavra de Deus também diz. A palavra do Senhor diz que o meu povo, aqueles que são meus, os que se chamam pelo meu nome, eles sofrem porque muitas vezes falta entendimento. Muitas vezes a pessoa começa a orar e depois ela desiste
e pensa, orei um dia, dois, uma semana e parece que Deus não quer me responder. Se você ler o texto da palavra de Deus, a palavra do Senhor diz que nós devemos buscar, devemos insistir. O livro de Lucas, capítulo 18, fala sobre esse sentido também. São textos que nós citamos sempre porque nos dão o entendimento que o Senhor quer nos abençoar, mas Ele só pode nos abençoar através da nossa fé. E a nossa fé o quanto a nossa fé resiste, quanto nós queremos, quanto nós buscamos. Não é que Deus fica brincando com a gente, é que nós precisamos ter essa capacidade de crer em Deus, de confiar que Deus vai fazer aquilo que Ele promete fazer. E olha o que Ele diz aqui, nesse texto maravilhoso, Ele diz que Deus é o nosso Pai, que se preocupa conosco, que quer nos abençoar, mas é preciso pedir, é preciso buscar. A palavra de Deus é tão maravilhosa, ela diz que Deus já sabe o que nós precisamos antes de mesmo nós abrirmos a nossa boca. Vai mais longe ainda dizendo que Deus sabe quantos fios de cabelo existem na nossa cabeça. Mas é interessante que a palavra de Deus, inclusive nesse momento que Jesus ensina a sua doutrina, ele ensina que se você precisar algo do Pai, você deve pedir. Você deve pedir, você deve buscar do Pai, você deve pedir, você deve bater, você deve insistir em oração, você deve prosseguir crendo nesse entendimento que você é um filho amado, e Deus ama você, Deus quer te abençoar, mas você precisa manter a sua fé em ação. Veja o que o livro de Isaías diz, que enquanto você espera por Deus, Deus trabalha. Enquanto você espera por Deus, Deus está trabalhando. Quando você para de esperar, diz eu acho que Deus não quer me abençoar, eu acho que Deus não está me ouvindo. Quando você tem essas atitudes, esse pensamento, a força da fé é interrompida. Você precisa crer que Deus te ama, que enviou Jesus, e enviar Jesus foi a maior prova de amor. Ele deu a sua vida por nós, para que nós tivéssemos vitória, tivéssemos uma vida vitoriosa. Então, creia que Deus te ama, que quer te abençoar, Ele quer te curar, Ele quer te socorrer, mas você precisa pedir, você precisa buscar. E é importante esse detalhe que nós sempre falamos aqui, você precisa pedir no nome de Jesus, porque a palavra de Deus diz claramente, não há outro nome pelo qual nós possamos chegar até Deus. Jesus disse uma vez, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Aquele que quiser vir, chegar ao Pai, então ele precisa entrar por este caminho, o novo caminho, o sangue de Jesus. O sacrifício de Jesus teve um sentido. Ele abriu o caminho para que nós voltássemos para Deus. Ele abriu um livre acesso para o Pai. Nós podemos ser ouvidos, respondidos e podemos ser socorridos. Então, nessa noite eu quero que você, no momento que nós começarmos a orar, eu quero que você creia o seguinte: você está doente, Deus quer te curar. Se você está em depressão, Deus quer te libertar. Se você está com problema em suas finanças, o Senhor quer te abençoar. Se você quer que Deus abençoe você, no sentido de você ter uma vida vitoriosa, eu quero dizer isso também, que Deus se preocupa se você tem falta de qualquer recurso na sua vida, seja emocional, seja financeiro, seja físico, tudo o que você precisa para ser feliz. O Senhor Deus, Ele quer que você seja abençoado. Louva a Deus também pela vida da Lúcia Santos, a família que está aqui, está acompanhando a oração para o nosso amado irmão José Altair, a sua família, a Laricinha também que está se recuperando daquele probleminha que teve na perna. Nós vamos estar orando, a Beatriz Garcia, como nós falamos aqui. Então, eu louvo a Deus pela vida de vocês que estão acompanhando, e eu quero pedir que você continue compartilhando essa live, mesmo depois que essa live passar, envie para outras pessoas, que eu creio o seguinte: no momento que nós estamos orando, esta oração que nós estamos fazendo, ela está em tempo real, valendo para a tua vida, para os seus pedidos, mas também o Senhor vai fazer com que esta oração, esse momento de oração, chegue até outras pessoas, e quando você envia para alguma pessoa, você está ajudando essa pessoa a ser abençoada pelo Senhor. Daqui a pouco nós já vamos orar, nós estamos em 18 minutos e hoje nós vamos acabar no horário, né? E eu louvo a Deus mais uma vez pela sua vida. Nós queremos também orar nesse momento por todas as pessoas que dentro da nossa cidade, dentro do nosso estado, até mesmo dentro do nosso país, pessoas que estão atravessando esse momento difícil em relação a esse momento
que o país atravessa, que é um momento em que muitas pessoas estão passando por dificuldades na sua vida de provisão. Muitas pessoas desempregadas, muitas pessoas cujos salários são insuficientes para ter uma vida tranquila. Então, eu quero iniciar esse momento de oração orando pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso Brasil, por este momento. A palavra do Senhor diz que nós devemos orar por nossas autoridades, para que, se houver paz em nossas autoridades, haverá paz na nação, haverá paz para nós. E eu quero então iniciar essa noite orando para que o nosso país, nós sejamos poderosamente abençoados. Que este ano, que já está aí, vamos dizer, 4 meses para terminar o ano praticamente, né? Que nós possamos gerar, através de oração, um 2026 poderoso. Eu quero te aconselhar, fique pertinho de Deus, participe das nossas reuniões, venha, se você mora aqui na cidade, venha, se aproxime de Deus. Cito sempre esse texto porque acredito. Tiago diz assim: aproxime-se de Deus e o Senhor se aproximará de você. Quanto mais você busca, mais próximo você está de Deus. Você sabe disso. Quando você vem à casa do Senhor, você sabe que você se aproximou de uma forma poderosa. Uma vez, um profeta disse ao rei Asa o seguinte: Asa, o Senhor Deus vai estar com você e com toda a Judá e a nação de Israel, enquanto vocês estiverem com ele. Se vocês o buscarem, se vocês buscarem ao Senhor, ele vai estar com você. Se vocês o deixarem, ele os deixará. É algo muito importante você saber como funciona estar próximo de Deus, como ter a presença de Deus, como estar em comunhão com Deus. Buscar a Deus. Hoje você está buscando a Deus através dessa live, através de um pequeno entendimento da palavra, mas muito poderoso, o qual Jesus começa a ensinar as multidões, dizendo: o Pai quer te abençoar, você deve pedir, você deve buscar, você deve insistir em oração, você deve bater na porta, porque o Pai te vê como filho. E qual pai que não quer que o filho seja feliz, abençoado e tenha alegria? Fique perto de Deus. Ore o tempo todo. Tenha momentos para você ter o seu momento com Deus, para você ter o seu devocional, aquele momento que você está só você e Deus. Isso é importante. Hoje muitas pessoas estão sofrendo, falando de sofrimento, com um vazio muito grande na alma. Eles procuram na bebida, eles procuram nas drogas, nas paixões, nas loucuras desse mundo. E é interessante que o mundo e as pessoas nunca estiveram tão vazias, desesperadas, secas por dentro. Jesus disse assim, que aqueles que vêm até Ele, né, aqueles que o recebem, recebem Jesus, e que dentro deles fluirá um rio de água viva. Esse rio de água viva é a presença de Jesus, é a presença do Espírito Santo. Talvez você tenha um buraco na sua alma, uma angústia, um vazio muito grande, e nem sabe o que é. Talvez você, porque eu não alcancei aquilo, porque eu não tenho aquilo, porque eu ainda não alcancei meu objetivo. Mas mesmo depois que as pessoas alcançam e buscam e alcançam os objetivos, continuam vazias. Eu digo para você, há um vazio dentro da sua alma que só pode ser preenchido pela presença do Espírito do Senhor Jesus, do Espírito Santo, que foi enviado à terra para ser o nosso paracleto, cuidar de nós, preencher a nossa vida. E você pode atravessar os momentos mais difíceis e ainda assim sentir profundo contentamento e tranquilidade de saber que Deus está com você. É sobre isso que nós estamos falando, sobre oração, sobre relacionamento com Deus. Não é religião, não é aquela igreja ou aquela religião, não. Estamos falando sobre o Espírito do Senhor Jesus, ter amizade com Deus, ter amizade com Jesus, ter uma certeza que nesse mundo você não está sozinho. E isso nós conseguimos através de uma vida de oração, de conversa com Deus, de um relacionamento com Deus. Vamos orar? Tem aqui alguns pedidos e se você for enviando, depois o Léo vai colocando aqui. Mas eu quero orar, então vamos orar nesse primeiro momento? Feche os seus olhos. Se você tem alguma televisão, alguma outra, algo ligado aí, desligue, tenha um zelo nessa parte. Se você está passando por alguma luta, alguma dificuldade, se você quiser ir para o seu quarto, se ajoelhar lá, colocar na cama, no sofá, enquanto nós oramos, eu quero que você feche os seus olhos, eu quero que você tenha um mergulho na presença de Deus, eu quero que você faça isso, feche os seus olhos
e diga assim: Senhor, eu quero te ver. Eu fecho os meus olhos, mas eu quero te ver, eu quero te sentir. Não é fugir da realidade, é mergulhar na atmosfera do Espírito de Deus, e você vai experimentar o sobrenatural. Vamos orar? Pai, nós oramos agora em nome de Jesus. Oramos por este momento que o Brasil atravessa, que a cidade atravessa, que o estado de São Paulo, que o Brasil atravessa, que o mundo atravessa. Pai, nós oramos pela nossa nação, porque a Tua palavra diz: bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Nós sabemos, Pai, que o Senhor é o nosso Deus provedor, nosso Pai amoroso, cuida de nós. Então nós pedimos, Pai, que nesse momento o Senhor sopre para longe de nós todas as forças malignas, pois a Tua palavra nos diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados, os governadores, os dominadores deste mundo de escuridão. O Senhor pede que nós oremos em nome de Jesus, e para que o Senhor envie suas legiões, anjos do Senhor, e leve embora, Pai, todas as forças malignas que têm disparado, Senhor, crises. Existem milhões de pessoas no Brasil com fome, desempregados, pais, mães desesperados, muitas pessoas angustiadas, Senhor. Mas nós acreditamos que há poder no Teu nome, Jesus. Nós oramos que o Senhor sopre, Pai, para longe da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, toda a crise, seja ela, Pai, no nível que for, político, social. Pai, em nome de Jesus, sopra, Pai, sobre o nosso país um tempo de paz, de presença. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe o nosso país, a nossa cidade, que o Senhor abençoe agora a nossa casa, a nossa família. Nós invocamos o Teu nome. A Tua palavra diz: invocar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Mestre, em nome de Jesus agora, Espírito Santo, nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, neste nome poderoso, que o Senhor socorra os nossos irmãos, Pai, que estão atravessando esses momentos de dificuldades. Nós pedimos a todos os nossos irmãos que estão agora conectados conosco nessa live e os que vão ouvir depois, todos os que ouvem essa oração, porque essa oração está sendo enviada como socorro, para socorrer a vida de cada pessoa que está agora conectado conosco. Senhor, nós oramos para que aonde haja uma prisão, Senhor, agora, na vida de cada um dos meus irmãos, todos os que estão agora participando dessa oração, em nome de Jesus, nós quebramos as correntes agora, que prendem essas vidas, que faz com que essas vidas estejam presas em tristeza, em necessidade, em sofrimento, em desesperança. Nós oramos agora, Pai, para que o Senhor socorra. É para isso que o Senhor enviou o Seu Filho amado, para que Ele seja um canal de socorro. Pai, socorre agora todos os que precisam de ser socorridos, seja na sua área financeira, seja precisando de emprego, seja, Pai, de uma mudança radical da sua vida, na área profissional, na área financeira. Pai, em nome de Jesus, nós sabemos que a miséria, a pobreza, nós sabemos que a falta, nós sabemos que a escassez, que o deserto, Pai, são coisas malignas. Tormentos e sofrimentos vêm através de falta, de escassez, de deserto. Nós oramos agora, Pai, para que portas sejam abertas, para que oportunidades sejam liberadas agora, em nome de Jesus. O Senhor sabe, Pai, no coração do meu irmão, o quanto ele tem clamado ao Senhor, tem falado com o Senhor, pedido em nome de Jesus, que o Senhor abra uma porta, que o Senhor promova uma mudança, que o Senhor sopre um novo tempo de oportunidades. Nós oramos agora, nesse instante, nesse primeiro momento da oração, para que todo aquele que precisa de um socorro na parte de provisões profissionais, nas finanças, Senhor, portas que se abram, oportunidades, em nome de Jesus agora, nós declaramos que todas as forças que prendem a sua vida, que impede você de alcançar o objetivo, que impede você de ter vitória, que impede você de viver um momento de conquista, um momento em que você prospere, em um momento em que você comece a se recuperar desse tempo de deserto, esse tempo de falta, nós oramos agora pelas provisões.
A palavra do Senhor nos diz que o Senhor, um dos nomes do Senhor, Pai, é Jeová Jiré. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor, Pai, provém, o Senhor faz trazer existência às coisas que não existem. Aonde o Senhor abre, o Senhor pode abrir um caminho no meio do mar. O Senhor pode fazer, Pai, com que portas se abram. A palavra diz, vai até mais longe dizendo assim: aquele que abre porta ninguém fecha, mas o que fecha ninguém abre. Então eu te peço, Pai, que as portas que estão fechadas agora, meu irmão, minha irmã, o Senhor me leva a orar nesse momento aqueles que atravessam essa luta na área da sua vida, que você percebe que há uma paralisia, que há um deserto, que há um sofrimento. Algumas vezes há um tempo bom, se alonga por algum tempo, alguns meses, alguns anos, e logo vem uma crise, logo vem uma queda, logo vem uma situação que faz você voltar ao deserto novamente. A palavra do Senhor diz que a bênção do Senhor enriquece, não acrescenta sofrimentos. Pai, em nome de Jesus, eu coloco agora, e você pode fazer isso também, você pode orar dizendo assim: Senhor, eu coloco agora a minha vida profissional, a minha vida financeira, eu coloco nas tuas mãos agora, Pai. E em nome de Jesus, Senhor, socorre a minha vida. E nesse momento, meu irmão, você que está orando comigo, e que esse é o momento da oração que Deus está tocando no seu coração, eu quero que você creia que o Senhor, Ele está agora, nesse momento, providenciando para você uma saída, providenciando para você um escape, providenciando para você uma libertação, providenciando para você uma nova fase, uma nova estação na tua vida. Eu creio nisso, porque você está orando ao Pai, e a palavra do Senhor diz: tudo o que você pedir em meu nome, crendo recebereis. E nós pedimos agora em nome de Jesus, Pai, que este moço, esta moça que precisa de uma oportunidade depois de uma faculdade, fizeram anos de faculdade e agora buscam algo na sua área, parece que está tudo travado, nós declaramos agora libertação. Nós oramos por este pai de família que está atravessando esse momento que as portas se fecharam. Agora, em nome de Jesus, a partir de hoje, creia nesse momento, as portas se abrem, oportunidades vêm, oportunidades poderosas se aproximam da tua vida. Em nome de Jesus, eu declaro para você que deposita toda a tua confiança, e eu quero que você entenda isso. Estamos orando, a palavra do Senhor diz, no livro de Salmos: coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele ouviu meu clamor e inclinou os seus ouvidos e atendeu o meu pedido. Em nome de Jesus, você crê agora? Você crê? Você crê, meu irmão, nessa hora? Que esse momento da oração é para a tua vida? Para você, jovem? Para você, homem? Para você, minha irmã? Para você que de repente pensa que já passou a tua idade, você está avançado, que portas vão se abrir por causa do tempo, por causa que já passou o seu momento. Não, eu quero que você creia que o teu melhor momento está chegando, porque você está produzindo ele em oração, em nome de Jesus. Você está batendo a porta de Deus, você está chamando a existência as coisas que não existem. Você não está chamando a existência de uma forma subjetiva, você está tomando posse da palavra de Deus. Chame agora em nome de Jesus. Fala o nome da tua bênção, fala assim: eu quero agora em nome de Jesus que meu emprego está sendo gerado agora, eu creio e recebo em nome de Jesus. Aqui está também a nossa irmã a Maria Zila, a Zila Narciso, a Toninha. O pastor Cacá está em casa, começando a se alimentar. Lembra do pastor Cacá? No momento da oração, eu estava aqui, nossa irmã Toninha disse que ele teve um milagre aconteceu na vida dele, no momento que nós orávamos, e agora ele já está em casa, comendo. Deus abençoe, irmã Cacá, irmã Toninha, pastor Cacá, né? E que bênção, irmãos. Quero continuar orando ainda dá tempo. Deixa eu ver quantos, estamos aí acabando já, né, nosso tempo, mas eu quero orar mais um pouco. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora, para que o meu irmão, os pedidos estão aqui, todos os pedidos estão aqui registrados, esses que participaram conosco, eu declaro que a partir de agora, uma chave foi virada, um tempo foi agora disparado na vida do meu irmão, uma nova fase, uma nova estação. Eu abençoo todos que participaram da oração, e eu abençoo todos que vão ouvir essa live, e eu declaro em nome de Jesus. Escute o que eu vou te falar da parte de Deus. Peça o seu sonho, o seu projeto, peça, busque, continue batendo na porta do Senhor, continue pedindo. Toda a nossa oração está baseada em Mateus 7,7, em que o Pai primeiro quer que você o veja como Pai,
e quer que você entenda que você é um filho amado e que você está no coração dele. Peça e Deus vai abençoar você. Deus abençoe a sua casa. Ficamos por aqui, seus pedidos estão aqui, Raquel, os nossos irmãos. Deus abençoe vocês. Até a próxima semana. Final de semana estamos juntos na igreja aqui. Deus abençoe, queridos.